Realizar no nome do Senhor Jesus naquele lugar. Obviamente existem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês sobre missões, sobre o chamado, a grande comissão. Eu sei que muitas pessoas me perguntam, com tanto problema no Brasil, por que se vai lá no outro lado do mundo, né? Eu tinha essa resposta antigamente, hoje não tem mais não. Eu só sei que Deus, Ele envia e Ele faz o que Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele envia quem Ele quer, para onde Ele quiser. E a gente sabe que Deus nos chamou para que o Evangelho dele seja pregado em todas as nações, né? Em todos os lugares, aonde quer que pisemos os nossos pés, Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para ali viver o Evangelho e adorar a Deus. Eu concordo muito com a palavra de John Piper. John Piper é um pastor americano. Ele disse o seguinte, que missões é adorar a Deus nos lugares que estão sem adoração, porque a maior missão que a gente tem é realmente adorar a Deus. Quando a gente fala de simplesmente da alma do ser humano, a gente está esquecendo que o maior propósito de Deus é Deus, né? A gente está aqui para servi-lo e adorá-lo e levantar altares de adoração a Ele. Eu não estou dizendo que a adoração é simplesmente esse momento que a gente tem no louvor. Na verdade, vai muito além disso. Vai muito além disso. É a nossa vida em retidão a Cristo, é a nossa vida de tal comunhão com Ele, que tudo que a gente faz é para Ele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor. E é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Tudo para Ele. Então é Deus. A gente vive e respira Deus. Isso é missões, né? Então, porque às vezes eu ouço muitas histórias de missionário que chega no campo e decepciona com a igreja, porque a igreja abandona no campo, não envia mais dinheiro e acha que missões é só dinheiro. Não tem nada a ver. Na verdade, é uma porcentagem muito pequena do que é missões. E a gente vê tanto isso. Eu nem sei se você já ouviu falar de missões, a palavra missões, mas a verdade o Senhor nos chamou para vivermos para Ele. Para vivermos para Ele. O amor às pessoas e às almas vão ser uma consequência disso. Na verdade, é possível, inclusive, entregar o seu corpo para ser queimado vivo. É possível você pegar todo o dinheiro que você tem e dar aos pobres. É possível fazer tudo isso sem amor. É possível. E quando eu falo desse amor, a gente está falando de 1 Coríntios 13, que fala de Deus, de Cristo, tá? É possível fazer tudo isso sem Jesus, tá? Mas a diferença está, é impossível ter Jesus e não fazer nada disso. Entende? Olha que parece coisa que parece que eu falei o mesmo, né? Parece que eu falei 6 e meia dúzia, mas não é. É possível você fazer tudo isso, entregar os seus bens aos pobres, dividir sua fortuna com os que necessitam. É possível você entregar o seu corpo para ser queimado vivo. É só você ler 1 Coríntios 13. É possível. E não ter amor. Mas é impossível você ter o amor, saber quem é Cristo, ter sua vida de relacionamento com Ele e não fazer essas coisas. Entende? Entende a diferença? Então, a razão é Cristo. A razão, a gente não está no outro lado do mundo para fazer um evangélico. Porque Mateus 23:15 diz que Jesus está falando para os fariseus, hipócritas, fala: ai de vós, fariseus, vocês percorrem o mundo para fazer um prosélito, ou seja, um convertido ao judaísmo. E quando vocês o fazem, os tornam merecedores do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então a gente não foi chamado para tornar as pessoas evangélicas. Nós fomos chamados para adorar a Deus
E nessa adoração e comunhão que a gente tem com Deus, Deus fala: bebe essa água, você bebe. Vai para Atibaia, você vai para Campinas, você vai para a Indonésia, você vai, você não tem como desobedecer, porque você adora. E você adora de tal maneira que não importa o que aconteça, você continua adorando. Não importa se te doa, não importa se nós somos chamados à escória do mundo. E literalmente naquele versículo aqui a gente não fala isso, mas é literalmente o cocô do mundo. É isso que ali o versículo está querendo dizer. Nós somos chamados disso, os piores do mundo. E ainda que isso aconteça, a gente não se importa, porque a gente adora a Deus. A gente adora a Deus, e essa adoração nos dá esse poder, esse Atos capítulo 1, versículo 8, ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria e Judéia, e até os confins da terra. O poder de Deus que cai ali não é simplesmente para o pessoal falar em línguas estranhas. O poder que dá ali, esse poder para ser testemunha, e essa palavra testemunha no original, ela tem a mesma raiz que a palavra mártir. Então está dizendo ali que Deus, o Espírito Santo, vem para nos dar poder para a gente ser testemunha, para a gente testemunhar, não importa para quem, seja para o senhor que estava ali na porta agora antes do culto começar, que estava bêbado, ou para o presidente da república, para o Michel Temer, se ele for satanista ou não, não sei, mas para o Lula que está lá na cadeia, para a Dilma que fala tudo errado, sei lá, não importa para quem, ou para a rainha da Inglaterra, você vai ser testemunha para essas pessoas. Mas se o político fez isso, cara, vamos orar por ele, pedir a Deus misericórdia pela vida dele. Mas a verdade é, Deus nos deu poder, Deus nos chamou para ter e nos derramou esse poder. E é um pouco sobre isso que a gente quer falar em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: vamos fazer uma coisa? Antes de continuar a ler, eu posso pedir para você se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus? Eu sou das antigas, sabe? Eu me converti, eu tinha 13 anos, estou com 37 hoje, não pareço bem mais jovem, uns 25, eu sei que vocês acham isso, mas eu lembro quando eu era mais novo, a gente ia para a igreja e o pessoal falava assim: vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu era numa igreja batista bem tradicional e eles tinham esse costume, e hoje a gente quase nem ouve, né? Porque a gente está com os nossos celulares ali abertos, não tem mais aquele barulho não estou falando que é pecado não, gente, por favor, não coloque seu celular aí no seu banco não, só estou falando como era antigamente, né? Até parece que eu sou tão velho assim, mas Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias, com vocês até o fim dos tempos. Nessa minha versão diz com vocês até o fim dos tempos. Algumas versões dizem todos os dias até o final dos tempos, tá bom? Senhor, é a tua palavra, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale com a gente. Não seja a voz do Alan, mas seja a sua voz, Senhor. Seja a sua voz, por favor. E tudo que eu falar que não provém de ti, por favor, Deus, exclua da nossa mente. E tenha misericórdia de mim, se assim acontecer. Mas eu te peço que a tua palavra seja ministrada no nosso coração. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu tenho 3 objetivos nessa mensagem, até o final dessa mensagem. Primeiro, lembrar que todos nós fomos chamados por Deus. Segundo, perceber as implicações de quando dizemos sim ao Senhor. E terceiro, entender que existe algo mais importante do que o chamado missionário em si. Lá na Indonésia, vocês viram aqui, eu tenho um dormitório, a gente tem os meninos que moram com a gente. No nosso primeiro ano no dormitório, a gente teve 17 meninos que moravam na mesma casa que a gente. A casa é grande, mas tinha 17 meninos morando lá com a gente.
e a gente começou a aprender, e já está 4 anos trabalhando nesse ministério. É a maneira pelo qual a gente tem o visto para estar no país, é trabalhando nessa escola, trabalhando nesse dormitório, mas a gente tem outros ministérios que a gente considera, entre aspas, mais importantes no sentido de compartilhar o evangelho com muçulmanos lá. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, são 250 milhões de habitantes, 89% são muçulmanos, tá? A gente tem esse objetivo, mas a gente foi chamado para esse dormitório e ali a gente convive com coreanos, com indonésios e com americanos, e aprendendo um pouquinho da cultura americana, a gente descobriu e aprendeu que lá eles lidam de uma maneira muito diferente que o brasileiro lida com a morte. Quando uma pessoa chega a uma certa idade, ela sabe que está a ponto de morrer e ela está com alguma doença e o médico fala, você tem 6 meses, 5 meses de vida, eles tentam sempre dar as últimas palavras para as pessoas mais queridas. E eles lidam, de certa forma, até onde eu saiba, muito bem com isso. E eles são chamados para dar as suas últimas palavras. Eu tenho um amigo que trabalha no ministério comigo naquela casa que vocês viram ali, que é um americano, o nome dele é Eric, e recentemente ele foi chamado para os Estados Unidos porque sua avó está para falecer e ela pagou a passagem de toda a família para que eles estivessem lá para os últimos momentos, para dar aquela palavra. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Eu fiquei pensando, se eu soubesse que eu morreria daqui a 5 semanas, quais seriam as minhas últimas palavras e para quem eu diria as últimas palavras? Quais seriam as pessoas mais queridas e quais seriam as minhas últimas palavras? É interessante quando você vê essa passagem aqui de Jesus está para ser assunto ao céu, levado ao céu, e ele está ali na Galileia, ele chama os seus discípulos e ele está dando as suas últimas palavras. Eu acredito que ele falou muito mais palavras do que estão escritas aqui, né? Porque se você for reparar aqui, parece que foi muito rápido. Mas na verdade eu acredito que ele tenha estado ali mais tempo. Mas o autor de Mateus, ou autores, tá, do livro de Mateus, eles resume toda a fala de Jesus aqui. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, você vê a mesma coisa acontecendo. As palavras mais importantes, ou que eles poderiam lembrar, está aqui. Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se toda autoridade no céu e da terra fosse dada, o que você faria com essa autoridade? Se você tivesse toda a autoridade dos céus e da terra nas suas mãos agora, o que você faria? Jesus poderia ter feito qualquer coisa. Jesus poderia ter enviado de uma vez só aqueles que o matou para o inferno. Ele poderia ter destruído o mundo com fogo. Ou ele poderia ser um cara muito rico, né? Ele poderia. Mas ele preferiu falar para os seus discípulos, vão por todas as nações. Ele preferiu dar uma ordem, uma última ordem para os seus discípulos, um último mandamento: vão por todo mundo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão. Ele poderia ter feito qualquer coisa. Ele poderia ter feito a gente rico. Jesus poderia ter dito pra gente que a gente nasceu para ser próspero. E ele não falou isso porque é mentira. Porque é mentira. Jesus não chamou a gente para ser próspero. Mas Alan, e o meu carro do ano? Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas esse não é o objetivo. A autoridade que lhe foi dada, Ele repassa, Ele ordena, através dessa autoridade, Ele envia os seus discípulos. Vão. A autoridade me foi dada, então vão. Por onde? Vão aonde? Portanto vão. Aí eu tenho, façam discípulos de todas as nações. Vão aonde? A todas as nações. Quando a gente pega esse texto, esse tempo, nações não é como a gente vê nações hoje. Essa demarcação geográfica que a gente vê das nações. A gente tem algumas nações jogando a Copa, aquela coisa. Não é desse tipo. Ali ele está falando de etnias, ali ele está falando de povos, de línguas.
E a gente vai lá em Apocalipse, a gente vai ver que diante do Cordeiro vão ter pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações louvando o Cordeiro. Ele está falando desses povos. E se a gente vai lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, onde Deus chama Abraão e fala para Abraão: olha, sai da sua casa, sai do meio da casa do seu pai, lá da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer uma grande nação. E ele dá uma opção e Deus falando com Abraão, ele escuta aquela voz e ele fala com Abraão e promete várias questões, mas ele dá uma ordenança para ele, ou um dever que ele tinha, que ele fala: em você todas as famílias da terra seriam abençoadas, todas. Então a gente vê aqui que Jesus está chamando a gente, está ordenando a gente para ir para todas as nações, e a gente sabe que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela obediência de Abraão, porque a gente vai ver Deus entrando na história ali no Velho Testamento, até chegar em Jesus. E é óbvio que Deus continua entrando na história, mas enfim, Jesus está ordenando aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, vão e façam discípulos, você imagina o que veio na cabeça dos discípulos? Jesus anda com os discípulos mais ou menos 3 anos e meio. Jesus comia com eles, Jesus andava com eles. Quando você vê que Jesus ressuscita e ele aparece às mulheres, depois aos 2 discípulos de Emaús, lembra dessa história? Quando foi que os discípulos reconheceram que Jesus era Jesus? O que ele fez? Imagina, Jesus está andando com eles no caminho, falando com eles, decorrendo pelos profetas. Quando é que os discípulos de Emaús reconhecem que Jesus é Jesus? Quando Jesus reparte o pão. Por quê? Mas aí você lembra da ceia, não é? Jesus repartiu o pão na ceia. Mas peraí, esses 2 discípulos não estavam lá na ceia, só estavam os 12 discípulos. Aqueles discípulos ali não são os apóstolos. Mas por que eles lembram Jesus? Porque creio eu, ninguém repartiu o pão como Jesus. E a maneira com que Jesus reparte o pão, lembra, esse aí é Jesus, é a convivência. Eles viam Jesus repartindo o pão, eles viam Jesus, eles andavam com Jesus. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Que Jesus está chamando, falando para os apóstolos: vão e façam discípulos. Essa palavra discipulado, o que é fazer discípulo? É convivência. Não é simplesmente você tornar uma pessoa evangélica. Agora você é crente, agora você levantou a mão, agora você veio aqui na frente, agora culto de domingo, viu? Culto de domingo, não perca o horário do culto. Não é isso que Jesus está ensinando. Não estou falando que você não tem que vir para a igreja, não, você vem para a igreja, mas não é só isso. Eu achava que discipulado era aquilo que eu fazia antes, era uma reunião que eu tinha com um amigo, lia a Bíblia por 1 hora, doido para aquele tempo passar e pronto. E não, discipulado é convivência com a intenção de glorificar a Cristo. Lembra? Todas as coisas para Ele, por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito que veio. Não esquecer desse detalhe. É um discipulado, é uma convivência plena, onde é o partir do pão, é o ter tudo em comum, é falar de Cristo o tempo todo, é que Cristo seja o centro e o tudo das nossas conversas. Discipulado é andar junto, é comer, é o partir do pão. Você vai ver lá em Atos que a igreja era conhecida porque eles tinham tudo em quê? Eles tinham tudo em comum. O evangelho crescia no templo, mas aonde também? Aonde que o evangelho crescia? Nas casas. A gente não se reunia para falar mal do pastor. Eles não se reuniam para falar mal do pastor. Eles não se reuniam para falar mal da irmã que veio com uma roupa mais culta na igreja na semana passada. Eles se reuniam para falar de Cristo, para aprender mais do Senhor. E eles nem tinham esse privilégio de ter a Bíblia que a gente tem hoje. Eles não tinham isso, mas eles viam Deus.
É muito interessante que eu me frustro com os congressos missionários que acontecem por aí, aonde você paga milhões e milhões de reais, e você vai ver aquele pregador famoso, e você vai ver aquele cantor famoso, e você sai daquelas conferências missionárias, aonde pagaram fortunas para vir um missionário lá do outro lado do mundo, um cara lá do outro lado do mundo, um missionário americano, um inglês, o que seja, e tudo continua o mesmo. Aí você vai ver essas reuniões aqui que as pessoas, eu estou falando de mim também, tá? Você vai ver as reuniões que aconteciam em Atos, aonde 12 homens, você viu o texto que a minha esposa leu? Aquele texto está em Atos capítulo 19, o que ela leu ali no vídeo. Em Atos 19, pega ali em Atos 19 de novo e dá uma reparada o que acontece ali naquela história, aonde Paulo chama os discípulos e pergunta para eles que batismo que eles receberam. De João. E aí vocês já ouviram falar do batismo do Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo, enfim, que termo teológico você queira usar, não importa, é o Espírito Santo que vem. E aí ele pergunta, não, a gente nem ouviu falar que tem Espírito Santo. E ali ele ora, aqueles homens recebem o Espírito Santo. Depois eles ficam 3 meses na sinagoga estudando e tal, aquela coisa toda. E o que acontece? Alguns homens começam a falar mal do caminho. Alguns homens que ouviam a Paulo começam a criticar Paulo. O que ele faz? Ele pega esses discípulos, ele vai muda de lugar e ali começa a ensiná-los. E no período de 2 anos, toda aquela província, todos ali ouviram falar do Evangelho, todos. O grande problema das nossas conferências missionárias que acontecem ao redor do mundo atualmente, os homens vão lá, gastam-se milhões e a cidade continua da mesma maneira. A cidade... Eu sou de uma teologia, desculpa dizer sobre isso, eu nem gosto de falar sobre isso, de uma teologia que eu acredito na soberania de Deus e que Ele é o Deus que opera tanto querer como efetuar, como diz a palavra de Deus. Mas também as nossas reuniões ficaram reuniões onde se tornam feitas para o homem e não para Deus. As nossas reuniões estão preocupadas com os homens e não com Deus. Por isso que nós estamos dizendo que missões não é por causa do homem, mas missões é feita por causa de Deus. Porque está aqui, Jesus fala lá no final, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. É tudo que Deus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus ordenou, tudo que Ele fala para os discípulos, Ele está falando agora. Eu estou indo para o Pai, toda autoridade me foi dada nos céus e da terra, toda. Portanto, vão e façam discípulos, ou seja, viva da maneira com que eu tratei com vocês, tratem os outros. Façam a outros, é isso que ele está dizendo. Façam a outros discípulos da mesma maneira. Eu andei com vocês, eu estive em festa com vocês, e lá eu fiz o meu milagre. Eu tomei banho com vocês, eu fui para o rio com vocês, eu fui no deserto com vocês. Jesus não tinha nem tempo às vezes para orar direito. Você vai ver Jesus tentando se retirar de madrugada, porque a multidão via, e de madrugada Pedro ia lá e importunava o mestre que ele estava orando. O Jesus não tinha nem tempo para estar sozinho, né? Eu não sei nem se ele tinha tempo para fazer as suas necessidades direito, porque os caras lá estavam importunando ele, né? Então Jesus está falando aqui, discipulado, viva com as pessoas, mas ensine-as a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, tudo que Jesus falou. Mas como que eu vou ensinar tudo que Jesus falou se eu tenho coisas que eu não estou fazendo? Aí a gente fala assim, não, eu estou falando de Jesus, mas olha para Jesus, não olha para mim não, porque eu sou falho e pecador. Peraí, Paulo está falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso chama o nosso compromisso a gente mudar. E eu não estou falando que você tem que ser perfeito, no sentido de o cara ou a menina que não erra, não é isso.
Não é isso que eu estou falando, porque nós temos as nossas dificuldades, os nossos pensamentos, os nossos problemas, aquele pecado que você está batalhando contra ele, ou melhor, não o pecado, mas a tentação para cometer aquele pecado todo dia, não é verdade? Você está lutando contra o seu eu, não é? Você está lutando. Tem uma pessoa, não sei quem foi que disse o seguinte: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o maldito sabe nadar. E ele tenta ressuscitar todo dia. Todo dia esse velho homem está ali, batalhando na sua vida, é ou não é? Então a questão é o seguinte, queridos, é você chamar o compromisso para si, eu chamar o compromisso para mim. Tenho problemas? Tenho problemas com a minha esposa. Eu brigo com a minha esposa briga comigo. E tem dia que a gente discute. Que coisa, né? A gente discute. E tem dia que eu quero xingar o cara que me deu a fechada no carro na esquina. Mas discipulado é você ensinar pessoas a viver, porque eu tenho pessoas que me discipulou. Hoje eu tenho três pessoas que eu chamo de mentores, e eles me ajudam, e toda vez eu converso, nenhum deles estão do meu lado. Um mora nos Estados Unidos, 2 moram nos Estados Unidos, 1 mora aqui no Brasil, e eu estou lá na Indonésia. Então imagina a loucura. Então eu ligo para eles, pelo menos uma vez na semana eu estou falando com um deles. E eu estou pedindo, olha, eu tive essa dificuldade, e eles me lembram da palavra de Deus. Então não tenho como discipular pessoas sem eu ser discípulo, primeiro de Deus e segundo de alguém. Alguém está me mostrando Cristo o tempo todo. Então imagina o que os discípulos pensaram. Como eu vou fazer discípulos? Convivendo, escutando pessoas, sendo real com elas. Eu sei que você luta. Eu sei que existem coisas na sua vida que você não compartilha com ninguém, porque eu tenho coisas na minha vida que eu não compartilhava com ninguém. Hoje eu compartilho com meus mentores. Mas eu sei que tem coisas na sua vida que você não quer compartilhar com ninguém. E se pensarem, o que vão pensar de mim? Mas a verdade é que quando você anda com pessoas, se você tem tudo em comum, e você reparte, você fala da sua tentação, da sua luta, da sua dificuldade, e essa pessoa ora por você, e você fala, poxa, eu estou me sentindo febril, então vem a irmã e ora, né? É assim que a gente vive, é isso que Jesus está chamando a gente. É esse o texto aqui que nós lemos de Mateus capítulo 28, 18 ao 20. É uma questão cíclica, sabe o que eu quero dizer com isso? Os discípulos aprenderam tudo de Jesus, e Jesus fala, vão e façam discípulos, ensine-os a obedecer tudo que eu ordenei. E aí eles vão falar tudo que Jesus ordenou para a próxima geração, e dizem para eles, vão e façam discípulos. Se você pegar, abre sua Bíblia aí em 2 Timóteo, ó. Isso aí é livro apócrifo, livro não inspirado. 2 Timóteo. Suba a vergonha que eu passei. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Olha o que o Paulo está falando para Timóteo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Você percebe o que está implícito nesse versículo aqui? Discipulado. Olha quantas gerações de discipulados aqui. O Paulo fala a Timóteo o seguinte: confias a homens fiéis, a 4ª geração, a 3ª geração, que sejam capazes de ensinar o quê? Ensinar a quem? A outros. Olha isso aqui. Paulo fala a Timóteo que fala a homens fiéis que ensinam a outros. O evangelho é isso, é ensinamento diário. É ensinar. O que é discipulado, gente? É ensinar pessoas a viver. Ensinar que você não joga lixo no chão. É ensinar a pessoa a não cruzar o sinal vermelho. Olha o pensamento nosso. A gente tem uma cadeirinha no carro para os nossos filhos, e às vezes tem um pensamento: eu vou tirar só um pouquinho, mas tomara que não tenha policial.
Já viu? A gente está na estrada que é 80, a gente vai 110 até que apareça o radar. Não é assim que a gente faz? Olha isso. Mas isso eu estou falando porque eu faço isso. A verdade é essa do Evangelho. A gente só faz muitas vezes a coisa quando a gente tem gente olhando, quando tem radar sobre a gente. Mas a verdade é que Jesus está ensinando a gente a andar e a obedecer a tudo que Ele tem ordenado todo o tempo da nossa caminhada. Não importa se a estrada tenha 300 quilômetros, um radar e a estrada fala que é só 80 por hora. E a gente anda a 100 até chegar ao radar. Não dá para fazer isso com Deus. Porque o radar dele está o tempo todo, 24 horas por dia sobre a gente. Entende? Então discipulado é isso, você vai ensinar pessoas a viver. Você vai ensinar as pessoas dos mínimos detalhes a glorificar a Deus. E a questão é, a gente fazer um exame de nós mesmos. Um exame de nós mesmos. E perceber o que em nossa vida glorifica a Deus e o que não glorifica. E não é aquele lance de... tem uma pessoa pregando e você fala a Deus, porque você sabe que aquela palavra está encaixando com uma historinha que você ouviu do menino ou da menina do seu vizinho. Na verdade você tem que falar, fala a Deus, fala comigo. A pregação ela não pode trazer glória para o pregador, ela tem que trazer arrependimento para nós pecadores. Fazer de tal maneira que a gente fala, é verdade, é isso que está escrito na palavra de Deus, então eu tenho que viver o que a palavra de Deus diz. É amor à palavra, a palavra de Deus, não é verdade? Então, portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações. Vão fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É essa comunhão diária. O Espírito Santo vem, passaram-se 10 dias, o Espírito Santo veio sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e isso esse movimento que começou lá no Atos dos Apóstolos, está no dia de hoje, atingindo nações, pessoas lá na Indonésia, pessoas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, no Uruguai, em todos os lugares. A questão é, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, Jesus disse. Estamos obedecendo essa autoridade, desejamos fazer discípulos. Conviva mais, ouça mais, parta o pão, convide alguém para sentar na sua casa, mas não ligue a televisão, não fique no seu celular, convide essa pessoa, abra a Bíblia e leia. Mas eu nem sei fazer isso, às vezes é tão simples e tão difícil, é ou não é? É tão simples e tão difícil simplesmente pegar a palavra de Deus e falar da palavra de Deus. Não importa se você sabe, talvez você diga até uma coisa errada, mas você vai lá, é exercício. Tem alguém aqui que vai para a academia e vai fazer exercício, quer ficar forte? Tem alguém aqui que faz isso? Quem faz isso? Ou ficar forte, Eu já tentei várias vezes, não consigo, eu sou preguiçoso. Mas eu sei que para fazer exercício você requer força, né? Você requer disposição, machuca o corpo no início. E depois tem gente que faz, né? Que já nem sente mais as 50 flexões, né? Pega aqueles pesos, né? Vida espiritual é a mesma coisa. No início é complicado. Você ter a sua disciplina de orar todo dia, de se retirar, de buscar a presença de Deus. Mas Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias. A razão principal pelo qual a gente está aqui é Deus. É Deus. É por causa de Deus que estamos aqui. E quando eu falo aqui, eu não estou falando simplesmente na igreja, mas aqui, vivos. É por causa de Deus. E Deus tem que ser a maior razão. Ele é a maior razão pelo qual você perdoa. Ele é a maior razão porque você resiste ao diabo. Ele é a maior razão porque você não peca. Ele é a maior razão pelo qual você suporta aquela pessoa que você sabe que está falando mal de você, porque você ama aquela pessoa. Ele é a maior razão pelo qual você também não vai falar mal dessa pessoa. Ele é a maior razão pelo qual você devolve o dinheiro para a caixa, porque ela te deu um dinheiro a mais. Ele é a maior razão pelo qual você não pede de volta emprestado o que você emprestou, porque a Bíblia diz, se alguém te pedir emprestado, você não peça de volta.
que coisa difícil, né? É difícil, mas Jesus está dizendo isso, né? É difícil, né? É difícil quando alguém rouba. O Rafael estava orando pelo João que perdeu, não sei qual o João que foi roubado, mas enfim, essa é a razão pelo qual você dá a sua camisa quando alguém te rouba o sapato. Não, leva minha camisa também. Jesus está, se alguém te tirar a túnica, né? É isso, eu não lembro agora o versículo. Você dá mais alguma coisa. Se alguém quer tirar a capa, dá-lhe também a túnica, né? Mas traduzindo, nos dias de hoje, se alguém tirar a sua jaqueta, dá o sapato também, ou vice-versa, o tênis. Olha que coisa louca. Jesus vai sempre na contramão do sistema, mas é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar e a obedecer tudo que eu vos tenho mandado. Faz um exercício, e eu quero terminar com isso. É um exercício bem difícil. Faz um exercício, vamos fazer um exercício. Quero que você saia desse congresso assim. Pegue todas as palavras de Jesus, faça um estudo durante esse ano. Pegue tudo que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer, que Ele ordenou. Não estou nem falando dos exemplos que Jesus deu. Não, por exemplo, não ser preconceituoso, falar com a mulher samaritana lá no poço. Era uma mulher, era de Samaria. Eu não falo com mulher, muito menos samaritana. Não estou falando nem dos exemplos de Jesus, estou falando daquilo que Ele falou. Pega isso e escreve numa folha do papel. Coloca sobre a sua casa, vai lá. Eu não quero ensinar aqui nenhum... Isso não é mandinga, tá? Não é isso que eu estou ensinando vocês. Pega no lugar visível, é isso que eu quero dizer. E comece a ver o que você e o que eu tenho realmente obedecido a Jesus ali. A gente vai ver que tem muita coisa que a gente não faz. Só pega Mateus 5, 6, 7, as bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha. Vê o quanto daquilo ali a gente está fazendo. Ensinar as pessoas a obedecer aquilo que Deus tem mandado é obedecer tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente obedeceu e tudo que a gente experimentou. De outra maneira, a gente não pode fazer discipulado. E eu não sei o quanto você vai lembrar do que eu falei para você nessa noite, mas eu quero que você guarde isso. Viva com as pessoas com o propósito de mostrá-las Jesus, o caminho da cruz. Conviva com elas. Ensine-as a viver. A gente falou aqui no início que há 13 anos eu vim aqui. Você pode tentar imaginar como vai ser a sua vida daqui a 13 anos, em 2031? Como estará a sua vida lá naquela... 13 anos se passaram. Eu cheguei aqui como seminarista, nem imaginava que iria para a Indonésia, né? Nem imaginava. Nunca pensei na Indonésia. Deus nos levou para lá, casado hoje, tem filho, uma mulher linda, você viu aqui na foto, olha que coisa mais estranha do mundo, né? Um cara feio desse com uma mulher linda daquela e com os filhos mais bonitos ainda, né? Milagre de Deus, né? Eu fui o rascunho e Deus fez a obra-prima depois, mas eu não sabia. Então o que vai ser a nossa vida daqui a 13 anos? Estaremos com Cristo ainda? Estaremos ainda buscando? Se a gente conviver com Cristo, primeiramente, e nesse discipulado, nessa convivência, eu tenho certeza que a maioria de vocês estará firme com Cristo ainda. Mas faça discípulos. Desculpa, falei demais, são 10 horas, mas eu gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Que Teu Espírito continue atuando nessa igreja, Senhor. Toma Teus filhos nesse lugar. Faça deles instrumentos da Tua paz cada dia mais. Faça de mim instrumento da Tua paz. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia desta igreja. Tenha misericórdia de nós quando nós não fizemos a Tua vontade, Senhor. Nos ensina a caminhar contigo, Pai. A amar pessoas, a fazer discípulos, não importa quem elas sejam. E é tão difícil, Senhor. É fácil amar o nosso amigo, mas como é difícil amar quem a gente não conhece, quem a gente
não tem nenhuma afinidade. Ou talvez é tão difícil amar pessoas que a gente conhece, que nos magoaram tanto. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Queremos dançar na Tua presença, pular na Tua presença, chorar na Tua presença. Queremos dobrar os nossos joelhos nas madrugadas, Senhor. Nos desperta, nos atrai a Ti. Que essa obra do Teu Espírito Santo faça algo tremendo em nós, aqui em Atibaia, aqui em São Paulo, Senhor, lá na Indonésia. Faça um milagre, Senhor, e atua nas nossas vidas de tal maneira que vivamos para o Senhor, ó Deus, e somente para o Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude. Muito obrigado por esta igreja. Continue abençoando os Teus filhos, Senhor. Continue abençoando os Teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Que saiamos desse lugar, ó Deus, com desejo de glorificar o Teu nome, fazer discípulos, amar pessoas e repartir o pão. Muito obrigado. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Quero agradecer à igreja, quero agradecer mais uma vez o pastor Almir e a pastora Sandra por receber minha família na casa deles, ao Rafael, a Camila. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por cada um de vocês, pelo cuidado que vocês têm tido pela gente, e continuem a orar por nós, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Quem olha pro cara todo sério, mano, acho que o cara é muito sério, velho. Você acha que ele vem aqui, mano, fala, vai. Olha, a gente racha, velho, do lado. Não é zoeira, não. E como é que a gente conheceu o Alan? A gente foi lá pra Missões Horizontes. Aí o relacionamento começou a ser formado. E um dia, mano, ele trouxe esse livro aqui. Não era esse. Era, mas era uma... Bem, tá vendo isso daqui, ó? Essa grossura desse livro? Eu li esse livro em 15 dias. Minha mulher, ela lembra. Quando eu comi esse livro, cara, durante 15 dias. Eu não sou... Ó, pra você ter uma noção, cara, um livro como esse, assim, eu ia demorar mais ou menos, cara, uns 3 anos da minha vida lendo ele. Eu nunca tinha lido o livro inteiro. E eu queria saber o que tava rolando, cara, naquele ônibus, cara, naquela... Spoiler, né, mano? Pelo menos daquela mulher que tá... Não? Ou naquele lugar que... Se você tá curioso para saber o que aconteceu com essa galera aqui, ali atrás, cara, tem um monte de livro, mano, e você vai levar embora, cara. Quanto ao livro? 70? Ah, então 30? Beleza. 30 você dá para ele e depois o restante você dá para ele também. Pode ser 70? Pode ser 100? 30 você dá pelo livro, depois o restante ele vai levar para a Indonésia, não é? Deixa eu fazer uma pergunta, Alan. Se eu quiser te manter, cara, no campo, como é que eu faço? Te dar todo mês eu te der um dinheiro. Eu posso dar R$10 para você lá no campo? Ele é bem aproveitado lá? R$10 dá para comprar o que lá? Um dia, flores para sua esposa. R$10. R$10 lá é valor da hora, assim? É. Porque às vezes R$10, cara, o cara não compra um lanche do McDonald's. Lá compra um Big Mac. Uau! Parte Indonésia. É. Então você vai fazer o seguinte. Para você, talvez R$10 você não consiga fazer nada. Mas se juntarmos todo mundo e dermos R$10 para ele, cara, mano, grandes coisas ele vai fazer na Indonésia. Talvez aquelas 17 pessoas que moram com você, 12, 13, 15, hoje eu não sei quantas pessoas, porque, mano, é uma doideira todo ano.
Talvez você fale um dia assim: hoje, com a oferta da galera da Shalom que teve no congresso, hoje a gente vai pro McDonald's, mano. Já imaginou? Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque é o seguinte: a gente está fazendo uma obra aqui no Gabriel da Silva, e toda segunda-feira a gente fala para jovens lá. E eu gostaria de chegar numa classe e falar assim: galera, olha, é o seguinte, hoje a gente vai sair na hora do almoço e eu vou pagar o McDonald's para todo mundo aqui, porque a galera da igreja, cara, semeou na gente pra gente ir pro McDonald's. Porque talvez, cara, toda segunda-feira falando de Jesus, eles vão saber quem é Jesus, mas talvez esse Jesus, cara, que está numa igreja, mano, eles pagaram um lanche do McDonald's, cara. Como assim, velho? Não entendo. Eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso ser discipulado por esse Jesus, mano. E o Jesus que veio hoje aqui, ele veio lá da Indonésia, mano. Escreveu um livro, cara. E ele falava pra mim, cara, há uns 10 anos atrás, dizendo assim: esse livro, cara, é a minha desculpa para não pedir dinheiro na igreja. É para me sustentar lá em missões. Então eu espero, cara, que ele não leve livro embora. Olha, mano, que responsa. Que a gente consiga comprar tudo. Se você não for ler, compre 2 e dê 1. Amém? Nossa cultura está mudando. Depois a gente tem aqui, ó, movimentos miraculosos muçulmanos que amam a Jesus. Muçulmanos que amam Jesus, do Jerry Trusnett. Vocês não entenderam, cara, o meu inglês, velho. Gente, desculpa, eu particularmente tento não investir tempo em falar sobre livros e tudo. Mas é o seguinte, esse livro aqui não é minha autoria, tá? Esse livro é o seguinte, fala do movimento que está acontecendo no mundo hoje, sobre implantações de igrejas. O nosso trabalho lá na Indonésia, a gente tem o trabalho do dormitório, mas o alvo principal é a implantação de igrejas dentro do mundo muçulmano. É uma questão que a gente praticamente não divulga na igreja ainda, porque a gente está começando. Tem pessoas lá que já trabalham bastante com isso há anos. Um dos meus mentores trabalha lá há mais de 22 anos, implantação de igreja no mundo muçulmano. Não é templos, tá, construídos, mas são igrejas na casa, porque lá a gente não pode construir templo. Até que pode, mas leva uma longa história. Mas enfim, esse livro ele trata disso, tá? Então trata de testemunhos de grandes movimentos que estão acontecendo hoje, que a gente não sabe nem dentro das nossas igrejas, de pessoas que estão vindo para Jesus. Muitas pessoas, são testemunhos. São vários, você vai ler esse livro assim muito rápido, você não precisa nem ter ordem de ler esse livro, capítulo 1, 2, 3, 4, você lê hoje, amanhã, e fala desses testemunhos, de movimentos que estão acontecendo no mundo, de pregação do evangelho, de muçulmanos vindo para Cristo. Então é isso que trata esse livro, tá bom? Esse é de graça, fala sobre... mano. Mano, ele falou que é esse de graça. Bom, pelo menos alguma coisa você vai sair daqui hoje, que é tipo, pô, mano, de graça. Esse. O pastor mandou não, cobrar, tá? Então, se você for pegar lá, você pelo menos dê uma oferta. Vai nessa. Então eu queria que você pudesse ficar em pé. Por favor. Na nossa saída ali, você vai lá e vai fazer uma super promoção, cara, na hora de você comer um salgado. Se você quiser comer um salgado, você vai pagar R$3. Se você quiser comer 2 salgados, vai pagar R$6. Então é super promoção, mano. Entendeu? A promoção é que você come e paga, entendeu? Então, é nessa. Você também pode comprar um refrigerante e tal e pagar também, cara. Ao invés de você sair daqui, cara, e ir pro Mac, entendeu? Você vai investir, cara, porque tudo aquilo que for semeado aqui, gasto aqui, vai ser reinvestido aqui em muitos outros lugares. Eu queria agradecer demais a galera que nos honrou de outras igrejas, a galera da NV que teve aí, outras igrejas aqui, bom, galera do Vartinho, cadê? Falta esse Barbosa, a galera da Lagoinha, a galera de Mongaguá. Uau, andaram 200, 300 quilômetros até aqui. Não andaram mais do que você, né, Ana? E a galera, mano, da Shalom, que, mano, só fortalece mesmo o movimento.
Galera, amanhã nós temos culto, quem é daqui, nós temos culto, amém? Amanhã não é férias, amanhã não é shopping, amanhã, cara, amanhã é culto aqui, velho. Entendeu? E amanhã Jesus vai brilhar também aqui nesse lugar, glória a Deus. Avisa todo mundo também. Queria orar pra gente finalizar, cara, agradecer demais ao Alan, as nossas visitas, o mano da barba e a mina do óculos. O Fabrício, Cassandra, lá de Campinas. Glória a Deus pela vida de vocês. Da hora, muito legal. A galera da mídia, a galera da cozinha, a galera da organização, a liderança do Yang aí. Vou falar de novo, a galera da liderança da organização. Aí. Ao Yang daqui, ao Yang da praia, glória a Deus por todo mundo que nos ajudou, glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por esse tempo, Pai, que tivemos aqui desse congresso. Esse congresso, é Deus, ele não termina agora, Senhor. Na verdade, ele começa agora, porque vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos neste lugar. Oh Deus, o Senhor, oh Deus, nos alimentou nesses 3 dias. Ah, Deus, é como o Senhor nos alimentasse, Deus, e nos preparasse, Deus, para caminhar, ó Deus, para fora e falássemos, ó Deus, de Ti, a tempo e a fora de tempo. Agora tendo bases, ó Deus, bíblicas, ó Deus, tendo envios, Senhor, e mais do que isso, tendo um alvo, Pai, e um objetivo. Pai, nesses 3 dias, ó Deus, viemos, ó Deus, Deus, com o nosso coração, Pai, disposto, Deus, a ouvir, Pai. Ouvimos e agora colocamos em prática. Então envia-nos, ó Deus, porque, Deus, aquilo que o Senhor falou, o nosso coração está fervendo, Pai. Então precisamos colocar em prática, Deus. E então ensina-nos, ó Deus, neste tempo, e capacita-nos nesse tempo. E, Pai, da mesma forma que viemos para cá abençoados, ó Deus, retornando aos nossos lares, ó Deus, abençoados, ó Deus, certos, ó Deus, que o Senhor está, ó Deus, às portas, ó Deus. Então declaramos como a igreja, Senhor, Maranata, a hora vem. Estamos preparando o Teu caminho, Pai. Se não começamos, ó Deus, vamos nos apressar para começar. É assim que nós agradecemos, ó Pai, e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco até o fim dos dias, até o dia do Teu retorno, e assim nos acompanhe. É assim que esperamos, no nome de Jesus. Amém. Antes de você ir embora, dê um abraço a quem está do seu lado, dê um super abraço mesmo, vá pra cantina, cara, coma bastante lá. A gente não pode ir embora, cara, e não pode levar esses salgados embora. Então, mano, por favor,